Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Bem, nós já começamos, na verdade, a apostila número 2 lá, né, lá tem um mês mais ou menos, assim que nós terminamos a 1. Como vocês ainda não tinham a apostila e algumas pessoas não tinham acesso a ela nem mesmo pelo plural, eu reenviei a gravação, né, a videoaula desses dois primeiros capítulos, né, dessas duas primeiras aulas da apostila 2. E aí, vocês vão rever essa aula e acompanhar agora com o material, tá? Porque na aula de hoje, nós já vamos trabalhar com os capítulos 14, com as aulas 14 e 15. Então, lá na página 31. Essa aula de hoje é referente às aulas 14 e 15, que vão falar lá sobre intertextualidade, interdiscursividade e interdisciplinaridade, tá? Vocês vão perceber que é um conteúdo bem gostoso de trabalhar. E que embora o texto de vocês, a apostila, traga aí uma definição para cada um dos elementos, né? Cada uma desses conceitos, na verdade, eu vou trabalhar mais a explicação, explicar para vocês, trazer exemplos do que é uma coisa e o que é outra, para que vocês consigam entender melhor, separar melhor esses conceitos, tá? Então, a apostila fala aí em intertextualidade, né? Define aqui intertextualidade dizendo que é a utilização que um texto faz de partes de outro para expressar compartilhamento ou oposição. Então, nós temos aí vários tipos de intertextualidade. Desde que hajam dois textos conversando, isso já é uma intertextualidade. Desde que eu esteja aqui dando minha aula para vocês e usando na minha aula alguma coisa que eu aprendi no mestrado ou que eu aprendi com outro professor, ouvindo outro professor falar, estou fazendo uso desse texto dele para formar o meu texto, né? Então, isso já é um tipo de intertextualidade. Quando eu digo para vocês que o autor do livro tal, o autor da apostila, denomina intertextualidade dessa forma, eu já estou fazendo uma intertextualidade com esse autor, tá? Então, entendam que o tempo todo na nossa vida a gente está fazendo algum tipo de intertextualidade. E aí a gente vai ver aí para frente que existem formas diferentes de usar a intertextualidade no texto, tá bom? E aí a gente vai ver quais são essas formas diferentes. A letra A, B e C aí, ele fala sobre a intertextualidade por citação. Um texto cita explicitamente trechos contidos em outros textos anteriores. A gente vai ter intertextualidade de citação aí quando a gente tem marcas de um texto no outro, né? Aqui eu tenho uma intertextualidade e a partir dessa intertextualidade aqui que existe entre O Pequeno Príncipe, obra literária, e O Pequeno Príncipe, obra cinematográfica, isso tudo aqui por si só já é uma intertextualidade. E aí a gente pode analisar quais são os tipos de intertextualidade que tem aqui, né? Eu posso pensar numa intertextualidade explícita, né? Porque eu tenho aqui O Pequeno Príncipe em cima do seu planeta, com as estrelas e a rosa. E aqui eu tenho essa mesma imagem aqui de forma bastante explícita, né? Eu posso pensar numa intertextualidade implícita, quando eu tenho aqui a imagem da menina e desse aviador que só depois, com a leitura bem atenta do texto, eu percebo que esse aviador é o mesmo aviador lá do Pequeno Príncipe, da obra literária. Então, é um tipo de intertextualidade, tá? Nesse material aqui, né, nesses dois, na capa do livro e no encarte do cinema, eu tenho vários tipos de possíveis de intertextualidade. A intertextualidade por citação, da qual fala a apostila aí de vocês, né, que ela fala aqui na letra A sobre intertextualidade por citação, a gente vai ter aí a citação direta e a citação indireta, tá? Então, esse tipo de intertextualidade
por citação, ele é muito característico, principalmente da nossa linguagem do dia a dia, né? Quando a gente vai conversar com um colega e fala, ai, você não acredita o que a fulana me contou. Quer dizer, eu estou fazendo uma intertextualidade por citação, eu vou citar aquilo que a fulana contou. Ou chega em casa, mãe, a professora de português hoje disse que intertextualidade é isso, isso e aquilo. Uma intertextualidade por citação, tá? Então, percebam que ela é muito comum no nosso dia a dia, mas que quando cai ele num papel de prova, principalmente, a gente fala, opa, né? Não sei bem o que está acontecendo aqui. Então, a de citação direta, né? A por citação direta, olha aqui, ela vai ter marcas de citação direta. Ela tem o uso de aspas ou então o uso de travessões, tá? Já dizia o velho marxista, naquela época de revoluções, que se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros. Então, companheiro Tchê, o que me diz você desses tempos que vivemos hoje? A gente sabe que tem uma intertextualidade aí, que tem uma citação direta aí, que está sendo usada a voz de alguém nesse texto. E aí, o que eu preciso saber, né? Para eu poder dar sentido, buscar os sentidos que isso tem, eu preciso saber, né? Conhecer de quem é essa voz, de quem é essa citação, quem é esse Tchê, né? Lá das épocas de revolução. E aí eu tenho que saber que esse Tchê é o Che Guevara, né? Então, quando eu leio esse texto já relembrando que está falando sobre o Che Guevara, esse texto vai significar de uma forma diferente para mim. Agora, se eu leio e falar, tá bom, ele trouxe a voz de outra pessoa, tá fazendo uma citação de alguma coisa que alguém falou, mas eu não faço a mínima ideia de quem é esse alguém, muita coisa vai se perder em relação a esse sentido. Muita coisa vai deixar de ser entendida. Muitas vezes você vai deixar de entender o que a pessoa está dizendo, ou vai fazer uma interpretação completamente equivocada do que está sendo dito. Então, significa dizer que para trabalhar com intertextualidade, para ler intertextualidade, para escrever intertextualidade, eu preciso também conhecer um pouquinho sobre o mundo, né? Eu tenho que ter conhecimento de mundo, eu tenho que ter repertório cultural, repertório linguístico, né? Então, lembra-se que nós já falamos sobre isso lá no comecinho do ano, né? Sobre ter esse repertório para conseguir criar sentidos para os textos, né? Quando a gente viu lá os conceitos da semântica. Então, a gente volta sempre nessas aulas anteriores, tá? As nossas aulas vão ser sempre amarradas umas às outras do início ao final do ano. Então, já disse isso para vocês algumas vezes e repito. E aí a gente vai ter a citação também, né? A intertextualidade por citação de forma indireta, tá? Geralmente ocorre nos textos jornalísticos, ocorre nos textos de resumo. Não que a direta não aconteça nesses textos, acontecem também, mas é mais característico a indireta, quando começa já com essa marcação de discurso indireto. De acordo com o delegado da Polícia Civil, o crime está sendo investigado pela equipe e corre em sigilo. Quer dizer, eu tenho aqui uma citação do que o delegado disse. Isso daqui é exatamente o que ele disse, com as mesmas palavras? Não, eu traduzi, interpretei o que ele disse e estou escrevendo com as minhas palavras. É por isso que vem marcado com um elemento aqui de citação de discurso indireto, né, o de acordo com, e ele não vem aqui entre aspas, né, porque não é uma citação direta, integral, literal do que o delegado de polícia disse, ok? Então, a gente tem que pensar que a citação, ela vai ser sempre, a intertextualidade por citação, ela vai ser sempre explícita, né? Nunca vai estar implícita. A gente sempre vai ver que tem uma outra voz falando nesse texto, que são as vozes, né, do texto, as vozes verbais, não aquelas vozes verbais
da gramática do passiva, voz passiva, voz ativa. Não é isso, tá? Mas essas diferentes pessoas que aparecem ao longo do texto e vão, né, falando alguma coisa ao longo do texto. Então, essas intertextualidades que a gente consegue ver claramente, que estão marcadas textualmente, elas são explícitas, tá? Por citação. E aí nós vamos ter ali, na apostila de vocês, a B, intertextualidade por alusão. O que é a intertextualidade por alusão? É quando um texto, embora não inclua trechos de outro, contém referências que não negam a correlação entre eles, tá? Então, significa que quando eu tenho aí a intertextualidade por alusão, nem sempre isso vai estar explícito, marcado no texto, do tipo, agora estou falando de fulano de tal. Agora quem vai falar é a voz do fulano de tal, né? Então, a alusão é aquilo que a gente precisa buscar lá no fio da meada, né? Fazer as inferências, tentar interpretar, pensar no que eu sei sobre o mundo, o que eu sei sobre isso ou aquilo para conseguir interpretar esse texto. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, de intertextualidade por alusão, tá na apostila de vocês. Quando a gente viu lá a aula 12 e 13, nós trabalhamos, um dos exercícios traz essa imagem para que vocês trabalhem com as respostas, né? E aí a gente tem aqui uma citação por alusão. Por quê? Porque não está explicitamente dito que o São Cristóvão é o padroeiro, né, dos motoristas. E aí eu tenho uma bebida não alcoólica, né, uma cerveja sem álcool, e coloca São Cristóvão recomenda, significa que ele está fazendo alusão, ele está usando a intertextualidade do texto bíblico, da religião, que a gente sabe quem é São Cristóvão, nós que somos leitores sabemos que ele é o padroeiro dos motoristas e que os motoristas não devem beber bebida alcoólica antes de dirigir. Então, por isso que é por alusão, porque não está dado explicitamente, não está escrito isto dessa forma. Olha, se vai dirigir, beba uma cerveja sem álcool, porque o São Cristóvão, que é padroeiro dos motoristas, recomenda dessa forma para que ele possa cuidar melhor de vocês. Não está escrito isso, né? Tem uma imagem de uma cerveja e uma frase. São Cristóvão recomenda. Todo o resto tá saindo de mim, da minha interpretação, daquilo que eu sei de conhecimento de mundo. Agora, se eu não soubesse que a Kronenbier é uma cerveja sem álcool, se eu não soubesse que o São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, eu ia interpretar desse jeito? E essa publicidade faria sentido para mim dessa forma? Muito provavelmente não, tá? Muito provavelmente não. E aí tem um outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, tá? Eu coloquei aqui um trechinho só dessa música Brasileiramente Linda do Belchior, tá? E aí esse trechinho que tem aqui, eu vou explicar para vocês como é que ele tá fazendo uma intertextualidade lá com Romeu e Julieta de Shakespeare. Então a gente tem uma letra de música e a gente tem um texto literário, um romance, tá? E aí, como é que o Belchior ele vai retomar o Shakespeare em forma de alusão, tá? Então, aqui no trechinho tem: antes que algum rouxinol diga que é dia, é de manhã, o sol já vem. Here comes the sun. Vem, estrela camponesa, Vênus, nuvem, nua, lua nova, anjo fêmea. Então, quando ele usa aqui o rouxinol, tá? Aí ele tá fazendo uma retomada do Shakespeare com a Julieta. Por que que ele tá fazendo uma retomada? Porque o rouxinol é o bicho que, né, o pássaro que anuncia para nós que o dia está já começando, né? Então, olha, já vem aí chegando o dia. E Romeu e Julieta, eles combinaram de fugir
né? Assim que o rouxinol cantasse, quando ouvisse o canto do rouxinol, era a hora de partir. Por que partir tão cedo? Ainda vem longe o dia, ouves, é o rouxinol, não é a cotovia, esta encantada voz. Repara, meu amor, quem canta é o rouxinol, não na romanceira em flor. Toda noite essa voz que te feriu o ouvido, povoa a solidão como um longo gemido, etc, tá? Então, quando a gente vê aqui o Belchior usando a palavra rouxinol numa letra de música em que a gente tem esse eu lírico como um homem que canta para uma mulher e que faz uso, né, desse amor proibido, né, essa história de amor proibido, e é uma forma de chamá-la para alguma coisa. Logo, eu faço essa ligação entre o Belchior e o Shakespeare. Mesmo que o Belchior não deixe claro que ele está retomando o Shakespeare, eu sei que está, porque eu conheço a história de Shakespeare, eu conheço a história de Romeu e Julieta, eu sei que o rouxinol não está sendo usado ali pura e simplesmente para enfeitar esses textos, mas que porque ele tem realmente um sentido de que, olha, o canto do rouxinol é o sinal da nossa hora de fugir, tá? Então, eu consigo fazer essa relação. Eu conseguiria fazer essa relação sem conhecer os textos, sem ter lido Shakespeare, ou pelo menos conhecer essa história do Romeu e Julieta, ou pelo menos saber um pouquinho dessa historinha de que eles é um casal que não poderia estar junto, que eles iam fugir porque era um amor proibido e que eles combinaram um horário para fugir. Eu não conseguiria fazer essa leitura, né, essas inferências, essa interpretação da música do Belchior se eu não conhecesse Shakespeare. Então, isso significa dizer que, para que a gente possa fazer interpretação textual e trabalhar com intertextualidade nos nossos textos, lá na disciplina de redação, por exemplo, eu preciso conhecer um pouquinho de cada coisa. Eu preciso trazer para cá, né, para essas leituras, o meu repertório de mundo, meu repertório cultural, meu repertório linguístico, tá? Próximo tipo de intertextualidade aí é a intertextualidade por estilização. Um texto reproduz alguma característica marcante do estilo do texto original. Então, significa que eu pego um texto qualquer e eu falo, bem, eu vou mudar um pouquinho esse texto aqui. Vou deixar ele com a minha cara, né? Então, eu vou adaptar, ou seja, eu vou estilizar esse texto para uma outra realidade. Então, a gente vai fazer uso de intertextualidade, né? Eu tenho que ter esse texto de origem, né? O nosso texto de partida, para chegar nesse texto de chegada, né? Então, o texto de origem e o texto de chegada. Esse daqui, que é o de chegada, vai buscar referências, vai estilizar esse outro aqui, ou seja, esse texto da professora Lilian, que tá aqui, eu vou pegar ele e eu vou reescrever ele do meu jeito. E aí vai ser um texto estilizado, tá? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma estilização que não é uma estilização comum, tá? Uma estilização de texto, né? De texto verbal, de texto literário e tal. O que importa para mim aqui é essa imagem da mulher grávida, que também funciona como texto. A gente sabe já, né? Já passamos dessa fase, já sabemos que tudo que produz sentido para nós é texto. Então, eu tenho aí três capas de revista. Na primeira delas, eu tenho a Demi Moore, né? Então, grávida, uma foto tirada já há muito tempo, eu nem sei quantos anos, talvez uns 30 ou mais, de quando ela estava grávida. E aí, esse aqui, da Demi Moore, ele é o texto de partida, e a partir dele,
outros textos, né? Olha, a revista Contigo com a Gabriela, depois com a Adriana, ela foi estilizando essa primeira capa aqui. Então, ela repetiu a imagem da Demi Moore com outras grávidas, tá? Mas igualzinha? Não. Olha lá, a Gabriela já tá numa outra postura, a Adriana Galisteu tá com uma postura parecida, mas não é igual, né? Olha, a mão aqui embaixo muda, o olhar aqui das duas muda, então é uma estilização. As matérias, a revista, as cores são todas diferentes, não é uma cópia literal, tá? É aquilo que a gente chama então de estilização. E aí nós temos aqui também uma brincadeira do Caceta e Planeta que fez essa estilização, tá? E aí vocês vão ver que ele também tem aí um homem grávido, né, pelo tamanho da barriga, e ele copia, faz uma cópia aí dessa foto da Demi Moore, mas ele já faz com um outro discurso, né, uma brincadeira, na verdade. Aqui a gente tem uma representação, a gente quer representar a Demi Moore, né, que é essa mulher super, hiper, mega poderosa, que é ícone de beleza e tal, e colocar a Gabriela e a Adriana nesse mesmo lugar. Já o Caceta e Planeta não, ele tá fazendo aí uma paródia, né, uma brincadeira com essa estilização. Então ele estiliza para gerar humor. Então tem essa diferença, mas não deixa de ser estilização, tá bom? Então percebam que tem aí uma intertextualidade. Quando eu vejo essas capas de revista, não importa o que aconteça, elas vão sempre me fazer voltar a Demi Moore, tá? Então, se eu vejo a capa da Adriana, ou se daqui uma semana, daqui 2 semanas agora, alguém publicar, alguma revista publicar uma foto dessa, com uma mulher nessa posição e tal, automaticamente vocês vão lembrar dessa aula, vocês vão lembrar que a Demi Moore já fez isso, foi a primeira capa de revista que saiu assim, com a mulher nua, grávida e tal, e depois dela vieram muitas outras, né, infinitas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que praticamente todas as famosas grávidas tiraram essa foto fazendo referência a Demi Moore, tá? Estilizando, então, uma intertextualidade por estilização. E aí vocês vão ter aí a interdiscursividade, que muda um pouquinho, por quê? Porque a gente não precisa estar falando de textos parecidos, mas a gente precisa estar falando de discursos parecidos, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um texto político, talvez os textos não digam coisas nem parecidas, né? Mas eles têm como núcleo esse mesmo discurso, né? Essa mesma ideologia. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer. Eu sou... voto no Beto Richa, por exemplo. Então, eu voto no Beto Richa e eu falo, olha, eu gosto do Beto Richa porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele tem um cuidado diferente com o Estado, ele fez muitas coisas boas, piriri, parará. Beleza. Aí vem a minha amiga, ela também vota no Beto Richa, mas por um outro motivo completamente distinto. Olha, eu voto no Beto Richa porque ele sempre foi amigo dos meus pais a vida inteira, ele faz parte da nossa família praticamente, não sei o quê. A gente tá falando alguma coisa, a mesma coisa, com palavras diferentes, fazendo uma intertextualidade? Não tem intertexto entre o que eu digo e o que ela diz. O que tem é interdiscurso, ou seja, o nosso discurso caminha para o mesmo sentido. A gente defende esse político por modos diferentes, por motivações diferentes, mas a gente tem um núcleo
né? Que é essa discursividade, esse discurso de defesa do Beto Richa, tá? Então, isso é interdiscursividade. O texto em si pode não ter ligação um com o outro, mas o discurso que mantém vivo esses textos, aí eles estão imbricados ali, eles têm uma ligação. Então, por isso que é interdiscursividade e não intertextualidade, tá? Eu coloquei um exemplo mais simples aqui para vocês entenderem. A gente tem aqui, embora sejam dois textos que conversem a intertextualidade, tá? Porque vocês já sabem que eu estou falando do Pequeno Príncipe livro e do Pequeno Príncipe filme, então vocês já sabem que há intertextualidade entre eles, né? A gente já falou sobre isso lá no comecinho da aula. Eu quero que vocês percebam a interdiscursividade entre eles, tá? Que vai um pouco além. Quando eu tenho aqui, quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Aí eu tenho a repetição disso lá no filme, né? O personagem falando a mesma coisa que foi dita no livro. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando a viagem. Aí no filme a menininha fala, os adultos são decididamente muito estranhos. Aí eu tenho aqui a imagem, né, do livro, e essa mesma imagem se repetindo aqui no filme. E a mesma coisa aqui, tá? E aí, embora tenha uma ligação muito grande entre esses dois textos, né, pela intertextualidade entre eles, isso vai um pouco além do que a gente está vendo aqui. Há também uma interdiscursividade. Por que eu digo que há uma interdiscursividade? Porque o discurso, né, a essência do que se pensa nesse texto do livro, se repete no filme também. Então, a partir de textos diferentes, quando eu tenho aqui a capa do livro e a menina abrindo, né, uma outra materialidade, não é mais livro, é cinema, a menina abrindo um pedaço de papel, eu tenho aqui a repetição de um discurso, no sentido de que esses dois autores, o Exupéry e o Osborne, eles escrevem textos diferentes. Um escreve obra literária impressa num livro, o outro escreve obra cinematográfica que vai para a tela do cinema, da TV, não é nada que a gente vai pegar, né, e folhear. São dois textos diferentes que, na grande maioria da extensão textual, não repete as mesmas palavras, a gente não tem os mesmos personagens, são personagens diferentes. No livro eu tenho um menino de 6 anos, no filme eu tenho uma menina de 7 anos, são personagens diferentes que pensam de formas diferentes, que agem de formas diferentes, mas tem alguma coisa ali que faz com que essas duas obras se mantenham na mesma posição ideológica, né, no mesmo lugar de discurso, ou seja, os dois defendem essa necessidade da criança ser criança, da criança ter o olhar de criança, ter as experiências de ser criança, né? Então, esse é o discurso, esse núcleo duro do discurso que mantém esses dois textos conversando no mesmo sentido, caminhando para o mesmo lugar. E isso a gente chama de interdiscursividade, tá bom? Um pouquinho mais difícil do que a intertextualidade, porque às vezes a gente vai ver que eles se misturam, que às vezes há interdiscurso, como eu falei na história contei a história do Beto Richa, há interdiscurso sem que haja intertextualidade. E às vezes acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, como é o caso do desenho do slide do Pequeno Príncipe que eu passei para vocês aí agora, tá bom? Mas na tarefinha, nos exercícios, vocês vão começar a ver como é que isso vai ficando mais claro, ok? Lá, por último, a gente vai ter a interdisciplinaridade, tá? O que é essa interdisciplinaridade? Consiste na resolução de agrupar em um programa de ação conjunta disciplinas que têm convergência entre teorias e métodos, que têm projetos
de pesquisa complementares. Então, é aquilo que prevê os PCNs, né? Que haja interdisciplinaridade nas escolas, na educação. E aí, essa interdisciplinaridade, ela é mais prática do que teórica, né? É quando a gente pega, por exemplo, professor de língua portuguesa, de filosofia, de religião, de sociologia. A gente tem 4 disciplinas que conseguem trabalhar aí com o mesmo assunto, né? E aí a gente pega essas 4 disciplinas e junta elas num projeto só. Vamos fazer um projeto, então, de historicidade, vamos falar sobre a história do primeiro professor de filosofia do Colégio SEC. Vamos caçar essa história, né? Um exemplo. Então, vamos. Então, a gente vai juntar aí o professor de língua portuguesa, que vai trabalhar com a escrita. Vamos pegar o professor de sociologia, o de história, de filosofia, e vamos tentar entender como é que esse primeiro professor chegou a Cianorte, como é que foi a vida acadêmica dele, como é que ele ingressou, o que é que ele defendia, como é que eram as aulas. Então, tudo isso, né? Um exemplo aqui qualquer. E aí, isso é a interdisciplinaridade, tá? Que é uma coisa muito mais feita na prática do que na teoria. Mas, de qualquer forma, eu coloquei um exemplo aí para que vocês entendam como é que isso se dá na teoria, tá? Imagine que seu professor de sociologia trabalhou em sala de aula a questão da internação compulsória de dependentes químicos e pediu para que cada aluno se posicionasse sobre isso, por meio de um texto escrito no qual expusesse sua opinião e a sustentasse. Então, exemplo como se fosse um exemplo de redação, tá? Mas não é uma aula de redação, não é uma prova de redação. Como se você tivesse uma aula mesmo de sociologia, que o professor tivesse trabalhado esse conteúdo de internação compulsória com vocês a partir das questões sociais, né? Enfim, que envolvem esse tema, e falou: olha, gente, depois dessa discussão, o que vocês pensam agora a respeito desse ato da internação compulsória? E aí vocês vão escrever uma resposta para esse professor de vocês aí que deu a aula, tá? E aí nessa resposta eu consigo trabalhar com a interdisciplinariedade, tá? Eu pego várias disciplinas para fomentar a minha opinião. Olha lá. Embora a internação compulsória para muitos profissionais da área da saúde mental seja vista como um método que fere o direito de ir e vir do cidadão e extrapole os limites do seu livre-arbítrio, eu a considero necessária para a recuperação de dependentes químicos, uma vez que, sob o efeito de drogas, esses sujeitos sofrem uma desorganização nas sinapses cerebrais, causadas, por exemplo, pela ação de drogas como a psilocibina. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias disciplinas compondo esse parágrafo meu aqui de resposta. Eu venho aqui com a disciplina da saúde, né? Então, profissionais da área de saúde. Eu venho aqui com a medicina. Eu tenho a área jurídica, né? O direito, fere o direito de ir e vir. Então, é um discurso, né? Da área jurídica, é um conhecimento da área jurídica. Eu tenho uma outra disciplina imbricada aqui, que é o livre-arbítrio, que vem da onde? Lá da religião. Então, tenho aqui a disciplina de religião. Aí eu penso na química, porque falo das sinapses cerebrais, então eu tô pensando aqui nas sinapses químicas, né, que ocorrem no cérebro, esses processos químicos cerebrais. E falo de biologia, né, quando eu falo da ação dessa droga, que eu uso aqui o nome biológico dela, né, psilocibina, eu estou usando o meu conhecimento da disciplina de biologia, tá? Então, percebam que, mesmo na hora de escrever uma redação, por exemplo, ou um texto, para algum professor de química, de geografia, de história, né, eu consigo fazer uso da interdisciplinariedade, né? Quando vocês estiverem lá
no terceiro ano, por exemplo, que tiverem que prestar o Enem, escrever redações, dissertações para o Enem, para outras faculdades também, vocês vão perceber que a gente cobra muito isso de vocês na redação de dissertação argumentativa, para que vocês façam uso de intertextualidade, para que vocês façam uso da interdiscursividade, que vocês façam uso da interdisciplinaridade. Mas eu não sei o que eu coloco aqui para defender o meu argumento em relação a esse tema. Busca seu conhecimento de física, de química, de biologia, de história, né? Então, usa a interdisciplinaridade para poder construir o seu texto, ok? Então, é isso. O conteúdo da aula de hoje é bem tranquilo, pelo que vocês, né, puderam ver. A gente precisa ter um olhar atento, a gente precisa ter leitura, a gente precisa fazer inferências a partir de tudo aquilo que a gente sabe do mundo, de vida. Vocês vão perceber que em alguns casos, vocês farão inferências que eu não seria capaz de fazer, porque não faz parte do meu cotidiano. Então, por exemplo, quando a gente tem aí sei lá, algum autor falando fazendo referência a um pedaço de um rap, por exemplo, ou fazendo uso de uma linguagem muito própria da adolescência, que eu não vou conseguir fazer inferência nenhuma, porque não faz parte do meu, né, do meu repertório cultural. Então, a gente está em lugares diferentes e, obviamente, a gente vai fazer leituras diferentes. Nós temos idades diferentes, vamos fazer leituras diferentes. Mas o que importa é buscar o que você tem de conhecimento de mundo para poder fazer essas leituras, ok? E aí a gente vai ter aí de tarefinha, tá? Vocês vão na aula agora no segundo horário, quando acabar aqui a nossa videoaula, fazer nesse segundo horário da nossa disciplina os exercícios de 1 a 6, que estão na página 31 a 34. A gente vai na próxima semana fazer uma live para corrigir esses exercícios aqui, tá? E os exercícios de casa, lá os exercícios de 1 a 8, que são referentes às aulas 14 e 15, que estão no caderno de exercícios. Então, essa é a tarefa para essa semana. Na semana que vem, nesse segundo horário que vocês têm depois da aula, que é o horário de fazer exercícios, a gente vai corrigir esses exercícios aí, tá bom? Então, a gente faz uma live e corrige, tira dúvidas, belezinha? Boa semana pra vocês, até semana que vem e tudo de bom. Beijo, tô com saudade.